Conselho Nacional de Justiça estimula práticas no Poder Judiciário para resolver conflitos. Uma delas é a constelação familiar, que já está sendo utilizada na maioria dos estados brasileiros. Divórcio, pensão, inventário, assuntos delicados e que normalmente param na justiça por falta de acordo entre as partes envolvidas. Uma forma diferente de resolver os conflitos tem sido adotada por vários tribunais, a constelação familiar. A técnica começou a ser usada pela Justiça Brasileira em 2006 na Bahia e hoje já está presente em pelo menos 16 estados e no Distrito Federal. Em maio de 2017, por exemplo, partes de 11 processos envolvendo pensão alimentícia no Distrito Federal foram convidadas a comparecer à sessão de constelação. 15 dias depois, na audiência judicial, foi possível fazer o acordo em 8 processos. Naqueles em que as duas partes compareceram à constelação, a taxa de acordo foi de 100%. Já em novembro de 2017, foram feitos acordos em 73% dos casos envolvendo guarda de menores que tinham como parte pessoas presentes na constelação feita na vara do tribunal. A ideia da utilização da técnica criada pelo psicólogo alemão Bert Hellinger no judiciário é buscar esclarecer para as partes o que há por trás do conflito que gerou o processo. A medida está em conformidade com a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que estimula práticas que proporcionam tratamento adequado aos conflitos de interesse do Poder Judiciário. Para falar mais sobre a aplicação da constelação familiar no Poder Judiciário, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a psicóloga sistêmica e professora da Universidade de Brasília, Isabela Oliveira. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça para falar sobre esse tema, doutora. Muito obrigado. Eu gostaria de começar perguntando, porque existe uma situação interessante, particularmente com quem não é do Poder Judiciário, não acompanha, e também nem do meio da psicologia. Mas algumas pessoas perguntam assim, mas é constelação familiar? Isso é alguma coisa esotérica? Não é bem assim, né, doutora? Não, Carlos Eduardo, primeiramente, muito agradecida pelo convite, é um prazer poder estar aqui, poder esclarecer, contribuir para esclarecer o que vem a ser a constelação familiar. A constelação familiar, na verdade, é um campo de conhecimento filosófico. Originalmente, né? O seu criador, Bert Hellinger, ele descobriu a existência de algumas leis. Por exemplo, a gente pode fazer uma comparação com a lei da gravidade. Ela existe independentemente do fato que nós acreditemos nela. Então, ele descobriu algumas leis que regem os relacionamentos humanos, que promovem a saúde, a paz entre as pessoas. E essas leis, a partir da compreensão dessas leis, ele conseguiu poder ajudar as pessoas a melhorar o seu relacionamento. Então, ela é uma filosofia e, ao mesmo tempo, um modelo de representação desses conflitos e de acesso a essa informação profunda que nem sempre aparece nos processos ou na fala de um paciente, por exemplo, quando chega numa consulta. Então, muitas vezes, o conflito que existe dentro de um contexto familiar, ele pode estar acontecendo sem consciência da pessoa, com base exatamente nessas questões que regem esse processo? Exatamente. Na grande maioria das vezes, existe um movimento profundo do qual a pessoa não está consciente. E o modelo da constelação familiar, que é um modelo de representação visual desses conflitos, permite que a pessoa se torne consciente de quais são esses movimentos, quais são os sentimentos, as sensações que realmente estão motivando, seja o processo, ou a doença, ou o desentendimento. E a partir desta consciência, a pessoa pode tomar uma decisão diferente e todos os que a apoiam, por exemplo, todos os operadores do direito, os psicólogos, podem então ter uma nova visão, uma visão mais ampla daquele conflito, daquela situação e contribuir efetivamente para aquilo que importa, que é a paz. Nós temos uma perspectiva de alguns eventos de forma bem recente que vão acontecer em uma maneira próxima relacionados à constelação familiar. Que eventos são esses? Então, nesse próximo final de semana, eu vou ser inclusive a professora de um segundo módulo do curso introdutório de Direito Sistêmico, que é o primeiro curso que está sendo oferecido no Brasil pela Escola Hellinger.
a Hellinger Schule, que é a escola da alemã, que foi fundada pela Sophie Hellinger, esposa do Bert Hellinger, criador desse método. Então, esse curso ele iniciou com o Dr. Sam Storch, que foi o criador e o desenvolvedor do direito sistêmico no Brasil, quem começou a fazer esse trabalho em 2012, na Bahia, e esse curso está acontecendo nesse final de semana, aqui em Brasília, no Hotel Brasília Imperial, e também em parceria com a Faculdade Novale. E em junho nós temos um evento fantástico, assim, único e histórico para o nosso país e para o mundo, que é o primeiro Congresso Internacional Hellinger de Direito Sistêmico, né, onde nós vamos ter todas essas pessoas que já estão trabalhando com essa filosofia dentro da justiça no Brasil e no mundo, assim como os criadores desse método, a própria Sophie Hellinger e as pessoas assim do México, da Argentina, da Espanha, de outros países que já vêm utilizando essa filosofia. É um congresso multidisciplinar e também uma oportunidade para os nossos alunos, que são os alunos da primeira especialização em Direito Sistêmico, que está se formando já em setembro, de apresentar os seus descobrimentos e as suas experiências. Pelo tema Constelação Familiar, na internet podemos ter informações, inclusive, sobre os eventos. Sim, claro, no site www.hellinger.com e também no site da Faculdade Novare, em São Paulo, que é uma das organizadoras do evento. E a Universidade de Brasília é uma co-certificadora desse trabalho, dada a importância desse tema para a sociedade brasileira. É um tema profundo, eu gostaria de fazer muito mais perguntas, mas o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Mas eu agradeço, de qualquer maneira, a oportunidade de poder passar para os nossos amigos telespectadores algumas informações e criar a semente para que procurem mais informações sobre isso. Ok, muito grata, Carlos Eduardo, pela oportunidade, muito grata a todos por esse momento tão feliz de poder estar compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês. Mais uma vez, obrigado, doutora.